Agora, na lição mídia artística, esta é a ferramenta que a gente tem mais recursos para poder desenhar de mão livre de uma forma mais aproximada do real. Então a gente vai poder definir variáveis como, por exemplo, escolher pincéis, espessura, angulação, para que aproxime mais de uma experiência de um traço de uma ferramenta real de desenho gestual, né? Então, para começar, vamos selecionar a ferramenta mídia artística, né? Aqui já está mais ou menos demonstrada, né? Mídia artística, a gente também pode usar a tecla de atalho, que é o Ctrl I, certo? E em mídia artística, a gente vai ter essas 5 opções aqui de trabalhar com a mídia artística. Vamos começar pela primeira, que é a opção pré-definir mídia artística. Essa opção, ela é a opção básica dessa ferramenta mídia artística. As outras opções são apenas variações desse recurso com algumas implementações diferentes. Então vamos ver como que essa aqui funciona para a gente poder entender, né, como é que vai funcionar as outras demais também. Vou só fazer um traçado para vocês verem como é que fica mais ou menos, certo? E vamos ver as opções que a gente tem aqui em cima. A primeira opção que a gente tem aqui é suavizar o traçado. Se a gente bota mais para o alto, mais para 100, a gente vai ter esse traçado mais suavizado. E se a gente bota para menos, a gente vai ter menos suavizado. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com mouse, e naturalmente quem trabalha com mouse tem uma certa tremedeirazinha de leve, né? Então é melhor que a gente coloque aqui uma suavização maior, por exemplo. Então vai depender aí do gesto que você tem, do gesto como que você queira que fica também, certo? A segunda opção que a gente tem aqui é a opção de espessura, né? Dessa pincelada, né? Da bitola da pincelada. Vou botar aqui mais grosso para a gente ver. A gente tem uma pincelada um pouco mais grossa. Deixa eu botar um valor bem maior aqui para a gente ver uma diferença grande. Vou botar 5 centímetros. E a gente tem uma pincelada aí, ó, bem maior, certo? E aqui ao lado a gente tem a opção de tipo de pincel, né? Pré-definir pincelada. A gente pode escolher aqui dentre várias opções, por exemplo, né? Deixa eu diminuir aqui de novo. A gente tem aqui várias opções de pré-definidas de pincel. Deixa eu apagar aqui, para a gente ter o quadro limpo para desenhar mais. Vamos continuar. Então, aqui essa ferramenta pincel, eu acho muito legal de escrever com ela também. Vamos escolher outra opção aqui. A gente também pode escrever, depois de escrito, selecionar o objeto, modificar aqui o pincel e ele modifica a forma também, certo? E a gente tem outras duas opções aqui, que são as opções aqui, primeira, de dimensionar a pincelada e a segunda, caixa delimitadora. Dimensionar a pincelada com objeto. O que seria isso? Por exemplo, eu vou selecionar aqui um objeto, esse objeto aqui já está selecionado, certo? Eu vou colocar aqui dimensionar. Dimensionando, quando eu clicar sobre o objeto, ele vai reduzir a minha forma. Ou seja, ele redimensionou ao mesmo tempo em que eu reduzi a forma, certo? Agora eu vou dar o Ctrl Z aqui e vou mostrar para vocês o outro exemplo, que é a opção de não marcar isso aqui. E o que vai acontecer? Quando eu reduzir a forma, ela vai manter a espessura do traço. Eu tenho um traço de 2 centímetros, ele vai manter o traço grosso, tá vendo? O traço de 2 centímetros. Vamos fazer aqui um outro exemplo, para entender isso aqui um pouco melhor. Fazer simplesmente um traço aqui. Deixa eu mudar essa pincelada. Mais um aqui, mais outro. Certo. Aqui a gente vai dimensionar. Vou marcar para dimensionar. Esse aqui não vou marcar, esse aqui vou dimensionar também. Certo, vamos ver aqui a opção. Em dimensionando eu vou reduzir e ele vai redimensionar também. O traço ficou pequenininho. Nessa opção aqui que eu não redimensionei, quando eu reduzir, o traço continua grosso. Ele preserva a característica do pincel, né, da pincelada, que era o pincel mais grosso, o pincel de 2 centímetros. E essa opção aqui, ela também vai redimensionar. Eu vou, por exemplo, ampliar, e você vê que vai ampliar junto, redimensionando, certo? E essa opção aqui, vamos retornar aqui, eu vou ampliar aqui agora, ó, e ela vai continuar preservando o pincel com 2 centímetros, certo? Então essa é a opção de redimensionar a pincelada com o objeto, certo? E a segunda opção aqui, que a gente tem, deixa eu pegar a ferramenta, que é a opção de desmarcar a caixa delimitadora.
Quando eu marco ela, simplesmente essa caixa aqui, esses pontinhos pretos de redimensionar não vão aparecer. Então, por exemplo, desmarquei. Se eu desenhar aqui, ó, qualquer desenho que eu faço, ela não aparece a caixa delimitadora. Se eu marcar aqui novamente, e a cada desenho eu tenho a caixa delimitadora. Então isso aqui às vezes pode ser melhor para quando você está desenhando, né? Você tem um desenho mais limpo para você observar o resultado, certo? Então tá aqui. Aqui foi a ferramenta pré-definir, primeiro item aqui da mídia artística, pré-definir. Vamos ver o segundo item, que é o item pincel, certo? Antes disso, deixa eu só apagar a tela aqui para a gente continuar desenhando. Vamos para o item pincel, vou pegar aqui a ferramenta mídia artística, item pincel, certo? E no item pincel, a gente tem algumas opções pré-definidas que, no geral, imitam diferentes tipos de pincéis, né? Então, por exemplo, aqui a gente já viu essas opções, aqui são as pré-definições. A gente tem a opção de pincel artístico, a gente tem a opção, por exemplo, de pincel caligráfico, pincel rolar, né? Pincel sensual, que é um pincelzinho mais fininho, certo? Texturas. Então são pré-definições que imitam pincéis. Vamos ver aqui a opção pincel artístico. Primeira opção que já está ali, ó, a gente faz esse pincelzinho retangular, com vários retângulos. A gente pode escolher essa outra opção aqui, ó, que ele faz um traço diferente também, certo? E aí tem uma infinidade aqui de opções para a gente poder brincar, testar, conhecer como é que funciona, certo? Entre as outras opções, por exemplo, no traço caligráfico, ele vai buscar uma forma que é mais parecida com canetas caligráficas, com pincéis, com aqueles canetas tinteiras, né? Então tem várias opções aqui também. Para quem já conhece, para quem gosta, está aqui uma opção que imita o traço caligráfico. A gente tem a opção, por exemplo, rolar, que eu comentei, que é uma opção que a forma fica mais uniforme, né? Como se fosse um rolo mesmo, né? Uma forma mais diferente. Ela não tem muita variação, assim. Opção de textura. Deixa eu escolher uma textura. E daí a gente pode desenhar aqui variadamente. Eu acho bem divertido. Certo? Então tá aí, experimenta as ferramentas de pincéis. Agora vamos apagar aqui para a gente ver a opção seguinte. Vou apagar esses itens. E a opção seguinte, selecionando a ferramenta mídia artística, é a opção espalhador. A gente vai ter aqui pré-definições, né? Imagens pré-definidas de espalhar. Então, por exemplo, essa primeira opção aqui, pinceladas, né? Tem vários tipos de pinceladas que a gente pode escolher aqui, por exemplo. E quando eu traçar aqui, ó, ele vai simplesmente espalhar essas imagens aqui no meu desenho. Se eu escolher uma outra opção aqui, por exemplo, alimento, eu vou ter aqui uma série de imagens com relação a alimento. Imagens já pré-produzidas, né? Vou clicar aqui outras, são já vetores prontos, né? Você vê que é até um pouco carregado de abrir, de fazer o desenho. Então a gente tem várias opções aqui, né? Por exemplo, plantas. Tem umas imagens de plantas aqui. Então essa é a opção espalhador, certo? E em seguida aqui a gente vai ter a opção aqui que é o caligráfico, e essa opção é que vai imitar mais um pincel caligráfico, né? Então a gente vai ter aqui aquelas opções que a gente já conhece aqui de suavizar, tamanho do pincel, mas a gente tem um outro item aqui, ó, que é o item ângulo, e a gente consegue setar o ângulo do pincel. Deixa eu apagar essas formas aqui para a gente ver melhor e continuar a série. Então, escolhendo aqui, eu vou botar um ângulo, por exemplo, de 5. Vou fazer o desenho. Tá vendo que ele cria aí ele faz como uma caneta caligráfica mesmo. E se eu selecionar o objeto e vir aqui alterar um ângulo, vocês vão observar aqui no desenho que ele vai alterando o ângulo também. Isso é muito legal. Você vê como é que é a variação do ângulo da caneta caligráfica, certo? Então, a diferença dessa caneta para as outras é essa opção aqui de ângulo, que é muito interessante. Posso aumentar aqui a espessura, por exemplo. Acho que foi demais. Certo? Deixa eu botar em 1 agora para a gente ver. Certo? Então, essa opção aqui de caneta caligráfica.
certo? E a última opção que a gente tem aqui é a caneta de pressão. Então essa é uma opção para quem usa a caneta digital para desenhar, né, através de uma tela sensível, né, para quem tem, por exemplo, um notebook, ou uma tela mesmo que é sensível ao toque, certo? Ou por meio de uma mesa digitalizadora também, como é o meu caso aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então essa opção a gente tem uma sensibilidade de pressão no traço, né? Então é uma opção também que imita mais o traço de uma caneta, assim, de uma forma mais humanizada, que eu vou dizer, né? A gente pode ter traços diferentes. Vamos apagar aqui isso aqui, para a gente ver melhor. Eu vou pegar aqui a opção, certo? Vamos desenhar aqui. Eu estou desenhando com a minha mesa digitalizadora. E vocês veem, deixa eu botar a espessura mais grossa aqui. E vocês vão ver que eu venho com traço fino, aperto, pressiono e volta a ser fino de novo, aperto, volta a ser fino. Tá vendo? Isso aqui é uma característica típica de quem desenha na mão, né? Através de um pincel mesmo, assim, que a gente tem essa diferença de força, né, que a gente faz, de pressão que a gente faz com a ponta da caneta, certo? Então essa aqui é uma opção, vamos dizer assim, mais humanizada de se trabalhar com essa ferramenta. Certo. Então essa é a ferramenta mídia artística. A gente viu as diferenças entre as opções que a gente tem ali em cima, de traços, de canetas, etc. E na parte 2, que nós vamos ver na lição seguinte, a gente vai ver como criar pincéis personalizados. Então a gente fica por aqui e se encontra novamente na lição seguinte.